Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como nós temos feito já semanas passadas, nos programas anteriores, estamos estudando o livro dos Apóstolos, que é o Atos dos Apóstolos. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique com a nossa vinheta e eu já volto. Hoje nós vamos dar continuidade dos programas anteriores em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 14. Vamos falar da visita que Paulo teve na cidade de Icônio, de Listra e Derbe. Todos os sucessos de suas pregações, mas também das perseguições que tiveram. E depois de sua volta a Antioquia. Vamos ler uma série de passagens e explicando um pouco mais detalhadamente, dentro desse estudo, alguns acontecimentos, pois é primordial que nós tenhamos conhecimento amplo do que aconteceu ali na vida de Paulo. Estou aqui me baseando na Bíblia Pentecostal. Esta Bíblia, ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com uma série de referências e algumas variantes, corrigida do ano de 1995. Tenho outros estudos, tenho outros livros que também me baseio em todos os estudos que faço, mas a que eu estou lendo neste momento é esta Bíblia, pois talvez vocês estejam aí com uma versão diferente da minha. É o mesmo fato, mas uma pequena e outra fala diferente, para você que está acompanhando com uma Bíblia em suas mãos, você que pode. Então vamos ler em Atos, capítulo 14. Inicia-se da seguinte forma: E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto nos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. Então vamos dar uma parada aqui no versículo 11. Vamos dar uma pequena parada e falar a respeito desses acontecimentos aqui. Vamos primeiro falar do que aconteceu em Icônio, onde ali Paulo está nesta cidade e ele entra na sinagoga. Ao chegar ali nesta sinagoga, eles começam a falar de Jesus, começam a pregar a palavra, e muitas pessoas que ali estavam creram tão fervorosamente, tiveram tanta fé, acreditando no que estava sendo dito e falado, que se converteram, que aceitaram ali aquilo que Paulo estava falando. Mas nós vemos na passagem que, além desses judeus que aceitaram, outros também não quiseram saber do que estava acontecendo e tomaram uma decisão de perseguir ali
a esses dois apóstolos que ali se encontravam. E neste momento, eles fizeram em comum acordo entre eles, até mesmo de tirar a vida deles para apedrejá-los. E quando eles percebem isso, eles resolvem sair dali com receio para resguardar a sua própria vida. Pois por mais que ainda a cidade estivesse dividida, onde um povo aceitava os apóstolos, mas outro povo não concordava, o risco da vida deles era muito grande. Então houve uma necessidade deles saírem dali e irem para outro local. Eles foram para Listra e a cidade de Derbe, pequenas cidades circunvizinhas da Licônia. E chegando ali, há um caso muito interessante, pois já chegando no local, há um homem que está ali, um homem que é coxo dos pés, ou seja, um homem que tem um problema de nascimento. Vejam bem, quando se diz coxo, esse homem, ele não é totalmente paralítico, ele tem um defeito em suas pernas. Então ele consegue até se locomover com dificuldade. Mas quando Paulo olha para aquele homem e vê em seus olhos que somente de olhar, de perceber nos olhos daquele homem, ele viu que havia uma fé muito grande naquele homem. Então ele já se dirige a ele e diz para ele em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Por esse motivo, eu disse já anteriormente que o coxo ele é diferente de um paralítico, pois Paulo diz: levanta-te direito, porque aquele homem levantava-se com dificuldade, levantava provavelmente precisando de um auxílio de uma outra pessoa ou de algum material que tivesse ali ao seu lado. Alguma coisa que pudesse sustentá-lo e ajudá-lo. Mas Paulo diz: levanta-te direito e anda sobre teus pés. E ele não somente andou, mas também saltou. Então, para as pessoas que conheciam aquele homem, para as pessoas que já sabiam que ele tinha aquele problema desde sua infância, desde o nascimento, foi um milagre total. E ali eles começam a ver, e as multidões, que o que Paulo fizera foi uma obra de Deus, foi algo maravilhoso. E olha o que é dito aqui, no versículo 11. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. Então as pessoas que ali estavam, eles com pouco conhecimento da palavra, acharam que Deus havia enviado a eles anjos para curar as pessoas. Achavam que Paulo, que estava ali, o apóstolo, era um anjo que viera dos céus. Eles não tinham ainda o entendimento do que estava acontecendo. Para eles não era um homem, não era um ser humano normal que estava ali. Para eles era um anjo. E que chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade aos Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. Então nós vemos aqui que as pessoas que estavam ali, eles não queriam somente adorar a Paulo e a Barnabé, mas também aos outros apóstolos que estavam com eles, queriam sacrificar, fazer sacrifícios em homenagem a eles. E aquilo deixa Paulo e Barnabé chateado. Eles ficam muito tristes com aquela situação. E quando uma tristeza se enchia dentro do corpo de uma pessoa naquela época,
que ela ficava triste por alguma coisa que estava deixando elas ali numa situação que não tinha outra coisa a não se fazer, era demonstrar isso rasgando as suas vestes. Eles rasgavam as vestes e diziam para eles que aquilo que estava acontecendo era obra divina e não do homem. E eles eram homem da mesma forma que eles. Eram homem de carne, homens que sentiam dores, homens que sangravam, homens que tinham os seus problemas, mas que estavam ali somente para fazer aquilo que Deus havia enviado. Mas aquelas pessoas não estavam compreendendo, não estavam entendendo. Vamos dar continuidade aqui. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando de que estava morto. Então nós vemos aqui que eles haviam saído da cidade ali de Icônio. E como algumas pessoas que estavam em Antioquia, que passaram na cidade de Icônio, se ajuntaram e ao chegar ali em Listra e Derbe, eles viram Paulo ali novamente, fazendo a palavra, fazendo as maravilhas, se aproveitaram da situação, enquanto eles estavam convencendo o povo, para que eles tivessem entendimento de quem fazia era Deus que fazia chover, era Deus que dava prosperidade, era Deus que defendia aquele povo. Então esses que ali chegaram, começaram a incitar o povo daquela cidade, para que eles tomassem conhecimento de quem estava ali, era alguém que pudesse estar fazendo bruxaria ou fazendo alguma doutrina que não era de Deus. E resolveram apedrejar não somente a Paulo, mas a todos que estavam com ele. Vamos dar continuidade aqui para vermos o que aconteceu. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino do céu. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Passando depois da Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, o que aconteceu a partir daquele momento? Que aqueles homens que saíram da cidade de Antioquia e de Icônio e chegaram ali a Listra, após terem apedrejado Paulo, após terem arrastado o seu corpo para fora da cidade, achando que eles haviam eliminado o seu trabalho, achando que haviam tirado a vida dele, Deus faz um milagre na vida de Paulo ali, o defendendo. Paulo recobra os seus sentidos, ele entra novamente na cidade sem que ninguém perceba e chama Barnabé para saírem dali e irem para outro local. E eles se dirigem a várias outras
cidades e em todos os lugares por onde eles andaram, Paulo sempre falando sobre as maravilhas que Deus não somente havia feito por intermédio dele, mas também dos livramentos que havia dado não somente a ele, mas aos outros apóstolos. Então Paulo, ele passa ali nessas cidades e tudo ele relata a este povo. Tudo ele vai contando nessas questões, não somente das perseguições, mas também dos milagres que estavam ocorrendo. E ele vai ressaltando sempre que Deus está sempre ali cuidando da vida dele, que Deus está sempre dando livramento, fazendo com que aquelas pessoas que o acompanhavam, principalmente outros discípulos, pois de um discípulo se forma outro, e Paulo estava fazendo isso. Ele animava os discípulos para não perderem a fé, por mais que fossem perseguidos, por mais que estivessem sendo execrados, por mais que estivessem até muitas vezes passando por dificuldades, sendo apedrejados como ele foi, para que eles pudessem confiar em Deus. E isso estava acontecendo, pois Paulo era um exemplo. Nosso primeiro bloco está terminando, então eu peço para vocês, não saiam daí, que eu já volto. Fiquem agora com os nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Vamos continuar aqui então, agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Vamos dar sequência a tudo que Paulo tem passado e tem feito. Aqui agora o título diz assim: a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Vamos falar então vamos ler até o capítulo 34. É uma leitura mais extensa, mas que nós possamos explicar mais detalhadamente a tudo aqui. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregavam-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles,
e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornar-o-ei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde as eternidades, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde o tempo antigo, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los, com Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde a todos. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbavam com palavras e transformavam a vossa alma, não lhe tendo nos dado mandamento. Pareceu-me bem reunir-nos conforme eleger alguns varões e enviá-los com o nosso armado Paulo e Barnabé, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas dos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajudando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, entregaram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Uma leitura mais extensa, mais longa, mas que nós possamos falar com mais clareza sobre uma série de coisas aqui. Vamos iniciar falando um pouco mais sobre o que estava acontecendo, falando ali da importância desta passagem do capítulo 15, onde cita Paulo, cita Pedro, cita Silas, cita Barnabé, cita Judas. E esse não é o Judas que traiu Jesus, esse é outro Judas. Então ele está falando aqui porque Deus conhece o coração de todos e sabe de tudo que está acontecendo ao redor. E assim, esse conhecimento de Deus com os gentios e todos aqueles, porque ele já vem falamos alguns programas atrás, sobre a questão de Paulo batizar ali a família de Cornélio. E isso estava preocupando este povo, estava deixando eles preocupados, pois dentre todos que foram ali para ser batizado, Cornélio e sua família não eram judeus, eram gentios. Então esta passagem aqui
Pedro começa citando um rito mosaico da época de Moisés, para que o povo possa compreender que não há acepção de pessoas, que Deus, ele quer o bem de todos, mas aqueles que não querem seguir os mandamentos, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus e não estão recebendo o Espírito Santo, estão fazendo a escolha errada. E eles estão falando sobre todas essas questões para que não haja contenda entre os irmãos, para que não haja difusões, que não haja brigas, pois muitos daqueles que eram gentios, que já eram batizados no Espírito Santo, não estavam compreendendo os motivos que levavam os apóstolos a batizar os gentios, que foi o caso da família de Cornélio. E isso estava trazendo ali muitas discussões entre eles. Em todas as reuniões que eles faziam, em cada montinho, eles conversavam entre eles, falando sobre as questões, que determinadas pessoas não poderiam ser batizadas e nem receber o Espírito Santo. E não é isso que Jesus veio trazer. Então, todos eles ali, tanto Pedro como Paulo, Barnabé, Silas, todos eles estavam pregando a mesma coisa, que todos têm direito à salvação. E isso não estava entrando na cabeça do povo. Eles não estavam compreendendo que somente eles teriam que ser agraciados, somente eles teriam que ser um povo escolhido por Deus. E eles não estavam compreendendo isso, porque Jesus ele deixou bem claro que os apóstolos fossem de dois em dois e pregai a palavra a todos os cantos. Jesus não citou lugares que eles deveriam ir. Olha, você vai para o lado norte, você vai para o lado sul e você vai para o lado oeste. Não vá para o lado centro-oeste. Jesus não falou isso. Então eles não estavam compreendendo. Então na cabeça deles e na mente deles, quem estava se prostituindo não teria salvação. Quem cultuava ídolos não teria salvação. Eles teriam, a partir do momento que a palavra fosse pregada a eles, e eles se convertessem, largassem de prostituir, largassem de ficar adorando a outros deuses, a outros ídolos, todos esses que largavam esta vida teriam sua salvação. E eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo essa situação. Então vamos dar continuidade aqui. Separação entre Paulo e Barnabé, a partir do 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Esse finalzinho aqui, dessa passagem, me chama muita atenção, pois todos eles eram apóstolos. Todos eles estavam fazendo a obra. Mas, quando Barnabé diz para Paulo que deveriam chamar Marcos para prosseguir até a uma determinada cidade e levaria ali com eles, junto com eles, a Marcos, Paulo vai contra a esta união, pois ele sabia que o que Marcos estava fazendo não estava ali a mesma condição que ele. Então eles estavam fazendo uma coisa onde estava Marcos e aqui onde estava Paulo. E Paulo estava visitando algumas cidades e Marcos outra. Então ele não concordou com que Marcos pudessem se juntar com eles para seguirem juntos. Porque na cabeça de Paulo, naquele instante, não era de bom agrado que Marcos os acompanhasse, pois ele não havia participado das outras cidades, não havia entrado nos outros lugares, e Paulo, naquele momento, ele não decidiu que Marcos o acompanhasse, mas Barnabé insistiu. Barnabé queria, de todas as formas, que Marcos ficassem junto com eles.
que no caso seria João, né? Mas Paulo não concordou, por algum motivo, que não seja somente o de não estar com ele alguns tempos, visitando todas as cidades. Poderia haver mais alguns motivos, mas a Bíblia não é bem clara nesta questão. Então nós podemos entender e compreender aqui que enquanto Paulo estava visitando algumas cidades e Marcos fazendo outras visitas, por mais que um e o outro estavam fazendo o mesmo ide, pregando a mesma palavra, Paulo gostaria muito que estivesse unido os dois juntos, e isso não aconteceu. Então, para ele, entristeceu o seu coração neste momento de não querer fazer a obra junto com Marcos naquele instante. Mas nós vamos ver mais para frente que os dois se uniram. Depois nós vamos ver isso. Aí Barnabé, olhando esta situação e também não ficando muito feliz, por mais que ele gostasse de andar com Paulo, por mais que ele gostasse de fazer a obra ali junto não somente com João e com Paulo, mas ele toma a decisão de deixar que Paulo fosse sozinho desta vez e ele fosse acompanhar Marcos, os dois fossem juntos. Vamos seguir um pouco mais aqui. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregaram para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegavam a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então nós vemos aqui que Paulo, ele, ao chegar na cidade de Derbe, ele se encontra com Timóteo e ali ele toma uma decisão de que o filho de uma mulher que ali estava, né, que esse Timóteo, que era filho de uma judia, ele toma a decisão de que ela possa acompanhá-lo, que ela possa ir com ele, que ele possa ir com ele. Mas para que esse homem pudesse acompanhá-lo, que Timóteo pudesse estar com ele, era necessário ele ser circuncisado, pois ele não era. Assim que Paulo faz essa circuncisão e eles começam a ir a determinados lugares, o Espírito Santo de Deus deixa bem claro a Paulo que não é para ele entrar em algumas cidades. Então não é para ele ir na cidade de Frígia, não é para ir para a cidade da Galícia, não é para ir para a Ásia. Então, o Espírito Santo avisa para ele não entrar em Mísia, né? Então, eles vão até Troade. Então, eles são avisados para não entrar em determinadas cidades. E isso, muitas vezes, nós temos que compreender e entender que acontece com a gente. Quantas vezes a gente é convidado para ir para um determinado lugar, mas nós que vivemos em oração e jejum, somos impedidos de ir. Não há uma confirmação. Até para trocar de emprego. As pessoas hoje em dia, que são cristãos e sabem que nada se faz sem orar e jejuar, muitas vezes a pessoa prefere se manter no emprego ganhando um pouco menos e não vão para o emprego para ganhar um pouco mais, porque não há confirmação de Deus. Nosso segundo bloco está findando
Eu peço para você ficar aí com os nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei para a terceira e última parte do programa de hoje, onde nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 15 e 16. E agora eu estou aqui no capítulo 16 e quero falar de uma passagem muito importante que aconteceu na cidade de Troade, onde Paulo, além de ter uma grande visão para não seguir a determinadas cidades, aconteceu também uma questão importantíssima de uma jovem que tinha uns donos, ela provavelmente era uma escrava, e era ela usada por esses homens para ganhar dinheiro, para que ela pudesse fazer previsões, falar de futuros, falar sobre algumas coisas que iriam acontecer na vida de determinadas pessoas. Seria hoje aí somente para ganhar dinheiro. Então vamos dar uma lida aqui, primeiro no título, que diz assim: a visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonista. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então nós já vemos aqui no versículo 9 e 10, falamos no bloco anterior sobre o que o Espírito Santo havia falado para Paulo, de não ir a determinadas cidades. Isso pode ter sido um sonho, pode ter sido uma visão, mas ele obedeceu ao Espírito Santo. Agora aqui já acontece ao contrário. O Espírito Santo lhe dá uma visão para que ele siga ali para uma determinada cidade, para um determinado local. Ele tem essa visão e ele não pensa duas vezes. Ele segue para a Macedônia, ele vai até esse local, onde ali será anunciado o Evangelho. Vamos continuar aqui. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias, nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então, nós vemos aqui que era um dia de sábado, quando eles chegam no local, e procuram ali provavelmente um monte, um local para orar, pois não cita aqui que era uma sinagoga.
E chegando naquele local, tem algumas mulheres, e dentre elas há uma que se chama Lídia. Ela é uma mulher que vende púrpura na cidade de Tiatira, mas era uma mulher temente a Deus, uma mulher que servia ao nosso grandioso Deus. E esta mulher, vendo que a palavra que era falada, vendo que aquilo que Paulo estava dizendo era algo muito bom, o seu coração se abre, o seu coração se enche de alegria, e esta mulher, ela é convertida automaticamente e batizada. Ela e a sua casa, eles são batizados. E ela fica com tanta alegria, com tanto júbilo, que ela insiste para Paulo seguir para a casa dela, depois de toda essa alegria que passou dentro do seu coração. Pois a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem uma percepção totalmente diferente. A alegria é transbordada dentro da sua feição. Você percebe que algo diferente aconteceu. E ela roga a Paulo que ele a acompanhe. Não, venha comigo, vamos para minha casa, que ali eu darei para vocês algo de comer e vocês poderão até pernoitar ali. Mas durante o trajeto, algo acontece. Eles encontram uma pessoa. Vamos dar uma lida aqui. E aconteceu que, indo à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo que esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então nós percebemos aqui nesta passagem que enquanto eles estavam ali na cidade, que eles andavam de um lado para o outro, buscando alguns lugares para orar, esta jovenzinha, não cita aqui o nome e nem muito menos a idade dela, ela saía todos os dias e que encontrava com eles, ela ficava ali dizendo que eles eram servos de Deus, homens do Deus Altíssimo. Então ela não estava profetizando, pois a verdade era essa. Era muito simples de saber o que estava acontecendo com Paulo e Barnabé e a todos os outros que eram apóstolos de Cristo. Eles eram homens, servos de Deus, que o Espírito Santo agia sobre eles para curar e libertar as pessoas. Não havia necessidade de ser profetisa para falar sobre isso. Mas aquilo começou a incomodar a Paulo, pois não foi somente um dia, foram vários dias. E Paulo, já vendo que aquilo estava saindo do limite, ele se volta em um dos momentos, vamos contar assim 3, 4 dias que elas estavam fazendo isso, e depois de 3, 4 dias, Paulo se volta e resolve usar de autoridade sobre essa jovem e expulsar o demônio que estava nela, pois Paulo sabia que ali não era algo de Deus, era algo demoníaco que estava acontecendo. Ela estava praticamente desafiando a autoridade de Deus perante a Paulo. E Paulo expulsa o demônio que está naquela jovem. Mas como nós vimos aqui, ela era usada pelos seus donos, provavelmente uma escrava, e ela era usada para estar revelando algumas situações. E esses homens, esses senhores, ficam ali chateados com o que aconteceu. Vamos dar continuidade aqui. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não são lícitos,
receber nem praticar, visto que somos romanos. Então preste bastante atenção nessa parte aqui. Visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Foi por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no versículo anterior. Sendo eles romanos, eles não tinham o hábito de açoitar com chicotadas, como era o hábito em outros lugares, que era um hábito grego. Neste caso dos romanos, eles faziam ali com varas. Então, eles não faziam da mesma forma. Alguns juízes, algumas das pessoas que, entre aspas, davam essas ordens como os senhores da lei naquela época, ordenavam que fosse dado 40 chicotadas, dependendo do caso. Mas se essas 40 chicotadas, da forma grega, fosse dada a ela totalmente, ele não seria punido novamente. Mas se desse 39 chicotadas, ele poderia ser punido novamente de alguma outra forma. E aqui, neste caso, ele estava mais para o lado romano. Então não houve ali a forma de chicoteá-los. E sim, eles rasgaram suas vestes e usaram de varas para bater em Paulo e Silas. Vamos continuar aqui. E havendo-lhes dados muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Esse fato é muito usado nas pregações. Então nós vemos aqui que Paulo e Silas, após ser presos, após ser açoitados, eles estão detidos ali, e ao invés de estarem tristes, eles estão cantando, estão louvando a Deus, estão adorando, mesmo estando amarrados pelos seus pés, trancafiados, acorrentados, estão cantando e louvando. E outros presos que estavam ali começam a ouvir e não conseguem compreender o que está acontecendo. Na cabeça deles, eles devem imaginar, esses dois apanhou o dia inteiro e agora estão cantando ali? Tá vendo não que a situação não está boa para a gente? Vamos seguir para frente aqui. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, e prostou entre Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então nós vemos nesta passagem que maravilha que houve ali quando Paulo e Silas estavam na prisão. Eles foram presos, açoitados, e estavam cantando a Deus no momento mais difícil para todos que ali estavam presos também. Pois muitos que estavam ali, com certeza estavam condenados à morte. E eles não entendiam e não compreendiam por que aqueles dois que estavam ali estavam cantando, apesar de estar preso. Mas neste momento, há um grande terremoto que balança tudo ali dentro e as portas dessas cadeias se abrem. As celas ficam abertas, mas ninguém foge, nem Paulo e Silas e nem os outros. E eles poderiam fugir, sair ali
correndo e fugir. Mas não é isso que acontece. Mas como está muito escuro, o carcereiro, quando ele percebe que as celas estão abertas e não vê ninguém, ele acha que todo mundo fugiu. E Paulo logo explica para ele: ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Não fique preocupado. E o carcereiro não consegue entender e compreender como aquelas celas se abriram, como aquelas algemas que estavam neles se soltaram e por que eles não fugiram. Então ele começa a entender que tudo que ele ouvira falar de Paulo e de Silas era verdade. E ele se prostra no chão e diz para Paulo que ele quer ser salvo, que ele quer que a família dele seja salva e o que ele deve fazer. E Paulo, naquele instante, começa a orar por aquele homem, começa a conversar com ele, e toda a família dele e todos eles são salvos. E dali eles saem com aquele homem batizado e todos os seus. E a continuação diz assim: então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo que os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouviram que eram romanos. Então, vindo, lhe dirigiram súplicas, e tirando-o para fora, lhe despediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então, nós vemos aqui que após tudo isso que aconteceu, aqueles que os haviam mandado prender, agora eles vão lá e mandam soltá-los, pois eles estavam com receios, estavam com medo, pois sabiam que eles eram romanos. E isso poderia deixá-los numa situação muito triste com outros romanos. Mas Paulo, ele diz que se foi eles que mandou prender, eles que venham nos soltar. E aqueles homens com medo vão até lá e soltam Paulo e Silas. Aí eles se dirigem à casa de Lídia. Lídia provavelmente os alimenta e dali eles vão para outra cidade. Essa foi a palavra de hoje, o estudo de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 15 e 16. O que você achou? Nos siga na rede social, está aparecendo aí para você a rede social de todos os apresentadores deste programa. Nós somos aqui da Igreja Missionária Gratidão, em Colombo, no Paraná. Se você quiser nos fazer uma visita, mora aqui perto, estamos aqui próximo do terminal do Guaraituba. Venha nos fazer uma visita. Temos os cultos aqui dia de terça, dia de quinta, sábados, culto do departamento e domingo. Peço para você também, a produção está colocando aí, o nosso Pix. Nos ajude aí, está aparecendo o CNPJ da igreja. Nos ajude com qualquer valor para que possamos fazer aqui com que os moradores que precisam de necessidade, de ajuda da nossa igreja, nós possamos atendê-los de alguma forma. Ajudamos muita gente, o Pix está aparecendo aí. Qualquer valor que você depositar irá nos auxiliar. Eu quero nesse momento finalizar fazendo uma oração para você aí onde você está. Se você puder fechar seus olhos, dobrar seu joelho, faça essa oração comigo. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, pois há tantas perseguições por onde andamos, por onde levamos a Sua palavra, pois assim como Paulo e Silas estiveram presos, não podendo, ó Pai querido, de forma alguma levar a Sua palavra, foram açoitados, mas ainda assim creram no Seu poder e na Sua graça, para lhes trazer, Senhor, a soltura daquelas amarras, a abertura daquela cela. Nós clamamos neste momento. Aqueles que se sentem presos possam, ó Pai querido, sair para fora e fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.